Olá, sejam bem-vindos ao canal A Luz do Mundo. O meu nome é Júlio César e hoje vamos falar de um assunto que é polêmico no mundo cristão. É o céu, o inferno, a morte, o abismo. Será que o céu é o lugar dos justos, daqueles que foram bons na terra? Será que o inferno é apenas um lugar criado pela igreja ao longo das eras para assustar as pessoas? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos e bora para mais esse estudo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães viam lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa parábola, que eu não considero uma parábola por citar nomes próprios, tais como o de Lázaro, de Abraão, e pela riqueza de detalhes, nos mostra que existe um lugar. Esse lugar é o que a Bíblia nomeia de Sheol ou Hades. Sheol no Velho Testamento e Hades no Novo Testamento. Esse é o destino de todo ser humano que morre. Nesse lugar vemos que há 3 compartimentos. Há o paraíso, que é o lugar dos justos, que é chamado de seio de Abraão. Há um lugar de tormento, que nós comumente chamamos de inferno, não é? Um lugar de tormento, aonde vão os maus, aqueles que não quiseram saber de Deus, aqueles que não quiseram obedecer à palavra de Deus. E entre esses 2 lugares há um grande abismo. Abismo esse que em 2 Pedro nos mostra que é a prisão dos anjos caídos, aqueles que foram rebeldes. Lá em Gênesis, nós já falamos muito sobre esse assunto aqui no canal. Então, vamos falar agora sobre o primeiro compartimento, que é o lugar dos justos. Um paraíso onde se encontram Abraão, aqueles que morreram na fé, aqueles que morreram tendo esperança no Senhor Jesus Cristo. Aquelas pessoas que se entregaram, aquelas pessoas que subjugaram a sua própria carne para obedecer à palavra de Deus. Esse é o lugar dos justos.
que a Bíblia chama de seio de Abraão. Eu sei que muitas pessoas pensam que depois da morte as memórias são apagadas, as pessoas não têm lembrança, mas nós vemos claramente que nesse lugar Lázaro está sendo consolado. Então isso mostra que ele se lembra do que ele passou na sua vida terrena. Porque não haveria necessidade de ele ser consolado se ele não se lembrasse de nada. Só que aonde está o erro? Muitas pessoas pensam que ali é o lugar de repouso final do ser humano. Aqueles que praticaram a justiça, que fizeram o bem, as pessoas pensam que é nesse lugar aonde nós vamos viver para sempre. E não é isso que a Bíblia diz. A nossa maior esperança, ela deve ser na ressurreição dos mortos. Porque aqueles que são de Cristo ressuscitarão com Ele na primeira ressurreição e vão reinar 1000 anos com Cristo. Essas pessoas, elas vão reinar sobre a terra, sobre as nações da terra, durante 1000 anos, aonde Satanás será preso nesse abismo, aonde já se encontram os anjos caídos. Satanás será preso nesse abismo e as nações desfrutarão de um reino de paz e justiça, de acordo com os moldes da palavra de Deus. Então, esse compartimento dos justos, que é chamado de seio de Abraão, ele não é o lugar de repouso eterno do ser humano, porque essa dimensão ela vai ser esvaziada na primeira ressurreição, aonde aqueles que são de Deus, aqueles que são de Cristo, vão ressuscitar na primeira ressurreição. Já o local de tormento é o lugar daqueles que não quiseram saber de Deus, que deram prioridade à sua vida terrena, aqueles que não quiseram obedecer os mandamentos de Deus, aquelas pessoas que não quiseram ser participantes do reino de Deus, que negaram o Senhor Jesus, que negaram a Deus. Mesmo aquelas pessoas no Velho Testamento que quiseram ser desobedientes, rebeldes, que mesmo tendo conhecimento das coisas de Deus, mesmo tendo visto grandes milagres e maravilhas, escolheram dar vazão aos próprios desejos carnais e viveram uma vida que não era a vida que Deus tinha proposto, obedecendo aos seus mandamentos e praticando obras de justiça. Esse lugar é um lugar de tormento. Esse é um lugar onde a Bíblia diz que há fogo, há tormento nesse lugar. O rico nesse lugar, ele estava passando situações onde ele queria que a ponta da língua dele fosse refrescada, porque era um lugar de tormento tão grande que ele não podia suportar. Tanto é que ele não queria que seus irmãos fossem para esse lugar de tormento. O que define para onde cada ser humano vai depois da morte? Deus, ele nos dá o nosso livre-arbítrio e ele não vai interferir nisso. É claro que ele nos dá a sua palavra, ele nos dá os seus mandamentos, mas está nas mãos de cada ser humano obedecer ou não. Está nas mãos de cada ser humano fazer essa escolha. Hoje muitas pessoas pensam que podem viver uma vida desregrada. Hoje as pessoas pensam que podem viver uma vida de iniquidade, que é uma vida sem os mandamentos de Deus. E pensam que no final das contas vai estar tudo certo. Alguns pensam que no final das contas morreu, acabou, não existe mais nada. Alguns pensam que Deus ele vai ser misericordioso e vai salvar todo mundo. Mas não é isso que a Bíblia nos mostra. Não é isso que a passagem do rico e do Lázaro nos mostra. Aquele rico provavelmente morreu e foi para aquele lugar porque ele era uma pessoa que não estava nem aí para as coisas de Deus. Enquanto Lázaro, ainda que na sua miséria, na sua pobreza, tentou ser fiel a Deus até a morte. Agora, por que há entre esses dois lugares um grande abismo? Ora, esse abismo é o que a palavra de Deus nos chama de Tártaro. Tártaro é o lugar onde estão as prisões dos anjos caídos. Acompanhe o texto de 2 Pedro.
Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Esses anjos rebeldes, eles estão aprisionados nessa dimensão, que é um grande abismo, que a Bíblia nos chama de Tártaro, esperando o dia do julgamento, esperando o dia do juízo, aonde eles serão lançados no lago de fogo. Satanás será preso durante 1000 anos nesse abismo também. Só que depois, passados os 1000 anos, ele será solto para novamente enganar as nações que vivem sobre a terra. E aqueles que cederem, aqueles que forem enganados por ele, serão lançados junto com ele no lago de fogo. O lago de fogo também é um lugar de tormento. Esse sim é o destino final daqueles que não quiseram obedecer à palavra de Deus, daqueles que quiseram seguir os seus próprios desejos, aqueles que, mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus, disseram não, aqueles que quiseram seguir aos seus próprios impulsos do coração. Hoje está na moda falar: siga o seu coração, siga aquilo que você acha, mas não é isso que a Bíblia nos manda fazer. A Bíblia nos manda a todo momento negar os nossos próprios desejos do nosso coração, as nossas próprias vontades, e submeter as nossas próprias vontades à vontade de Deus, para que possamos assim desfrutar de qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e possamos ser salvos. Aquelas pessoas que estavam numa dimensão de tormento, elas ressuscitarão na segunda ressurreição, para ali serem julgadas e serem condenadas a um lugar pior, que é o lago de fogo. Depois do julgamento do trono branco, aonde todos os pecados serão expiados, aonde Deus ele vai dar fim ao pecado da humanidade, o mundo dos mortos ele será lançado no lago de fogo. O lago de fogo ele não é uma coisa passageira, ele não vai ser passageiro. O lago de fogo sim é eterno. É um lugar de tormento, onde o tormento ele sobe para sempre na presença de Deus e dos seus anjos. Então reflita nesse momento. Para onde as suas ações têm te guiado? Será que você tem pensado que não há nada depois dessa vida? Será que você pensa que Deus ele simplesmente ele vai olhar para nós e vai ser misericordioso e vai salvar todo mundo, mesmo havendo tanta morte, tantas mazelas nesse mundo e sendo obras das mãos do ser humano? Você acha que Deus simplesmente ele vai absolver pessoas que praticam tanto mal? Será que essa é a justiça de acordo com a palavra de Deus? Hoje, Deus nos chama ao arrependimento. Enquanto temos essa vida, ainda há chance para arrependimento. O problema é que muitos têm endurecido seu coração. Muitos têm preferido seguir os seus próprios desejos, preferido seguir a sua própria carne. Não caia nesse laço de Satanás. Não caia nesse engano. Volte-se para Deus hoje mesmo. Se você tem praticado obras injustas diante dele, tem conhecimento da palavra de Deus, mas tem vivido de acordo com a sua própria vontade, se arrependa. E Deus ele vai te dar uma nova oportunidade, porque ele deseja que você seja salvo. Mas obedecer a palavra dele ou não está nas suas mãos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus caminhos, que a salvação do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua família.